Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Vamos hoje falar sobre a função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. Antes de nós entrarmos efetivamente no conceito da função do primeiro grau, vamos analisar as questões. A primeira questão: um corretor de imóveis recebe mensalmente um salário composto de duas partes, uma parte fixa no valor de R$ 2.000 e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 6%, que em número decimal escrevemos 0,06, sobre o total de vendas X que ele faz durante o mês. Nessas condições, podemos dizer que o salário do corretor é dado em função do total de vendas que ele faz durante o mês. E podemos estabelecer a seguinte lei de formação da função. S de x, que é o salário em função da quantidade de vendas, é igual a R$ 2.000, que é a parte fixa do salário, mais 0,06 vezes x, que é a parte variável do salário. Ok? Continuando, vamos analisar mais uma questão. Uma operadora de telefonia celular oferece um plano mensal chamado Plano Pós Mega Master Blaster. Uau! Deve ser top, hein? Com uma mensalidade fixa de R$ 50, com direito a ligações e SMS ilimitados. Mais uma parte variável de R$ 2 por gigabyte de transferência, X, de download e upload. Esse plano pode ser representado pela lei matemática P de x, que é o valor do plano, que é igual a R$ 50, que é a mensalidade fixa, mais R$ 2 vezes x, que é a parte variável da fórmula. Ok? Vamos analisar mais uma questão. Numa determinada padaria de São Paulo, o pão francês é vendido por quilograma, como mostra a tabela. Então, comprando 1 quilo de pão, se paga R$ 18. Comprando 2 quilos, se paga R$ 36. Comprando 3 quilos, se paga R$ 54. Comprando 0,1 quilo, ou seja, 100 gramas, se paga R$ 1,80. Comprando 0,5 quilos, ou seja, meio quilo ou 500 gramas, se paga R$ 9. Então, podemos dizer que o quanto o cliente pagará pelo pão depende da quantidade de quilogramas que ele irá comprar. E podemos estabelecer a seguinte lei de formação. V de N, que é o valor a ser pago, em função da quantidade de peso de pão que o cliente vai comprar, é igual a R$ 18, que é o quilo do pão, vezes a quantidade de pão que ele comprar por quilo, ok? Observe essa tabela, ela é interessante. Veja o que ocorre. Se eu dobrar a quantidade de peso de pão, o valor a ser pago também dobra, de 18 para 36. Se eu triplicar de 1 para 3, o que acontece com o valor? Triplica de 18 para 54. Se eu diminuir pela metade, de 1 para meio, o que acontece com o valor a ser pago? Também diminui pela metade, de 18 para 9. Se eu dividir por 10, ou seja, comprar 100 gramas de pão, o valor a ser pago também vai ser dividido por 10, ou seja, de 18 cai para 1,80. Então você observa que essa tabela ela representa grandezas diretamente proporcionais, porque à medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E à medida que ela diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Ok? O interessante nessa fórmula é que essa fórmula ela não tem parcela fixa, ela só tem a parcela variável, ok? Continuando. Então, o que vem a ser uma função polinomial do primeiro grau, ou também conhecida como função afim? Chama-se função polinomial do primeiro grau, ou função afim, a qualquer função f definida em reais, no conjunto dos números reais, dada por uma lei de formação, f de x igual a a vezes x mais b, ou y igual a vezes x mais b. Tanto faz usar o f de x como o y, onde o a e o b são números reais, e a deve ser obrigatoriamente diferente de zero. Por quê?
Porque se o A for igual a zero, zero vezes x, a parcela fixa sobe. A parcela variável sobe. A única que sobe é a parcela fixa. Quando isso ocorrer, quando A for igual a zero, eu não tenho, então, uma função polinomial do primeiro grau. Porque para eu ter a função polinomial do primeiro grau, eu tenho que ter o valor do A. Ele não pode ser zero. Só que se ele for zero, quando A for igual a zero, nós teremos uma função constante. Porque eu só terei a parcela fixa. Ok? Tudo bem? Então, continuando. Na função f de x igual a a vezes x mais b, ou y igual a vezes x mais b, o número a é chamado de coeficiente numérico de x, também conhecido como taxa de variação, coeficiente angular da reta ou declividade da reta. O coeficiente angular da reta é a medida da tangente trigonométrica do ângulo formado entre o eixo das abscissas e a reta. Conhecendo dois pontos A de coordenadas xa, ya e B de coordenadas xb, yb, que pertencem à reta, ele pode ser determinado da seguinte maneira. O quociente entre o ΔY e o Δx, ou seja, quem é o ΔY? É a diferença entre YB e YA. E quem é o Δx? É a diferença entre XB e XA, ok? Então, esta relação, através dessa relação, nós conseguimos determinar o valor do A, que é o coeficiente angular da reta. Ok? Muito bem. O coeficiente numérico B, que é a parte fixa da função, né, é chamado termo constante, também conhecido como coeficiente linear da reta. Graficamente, o valor de B é o ponto de intersecção da reta com o eixo das ordenadas, eixo Y. Ok? Então, exemplos de função do primeiro grau. Eu tenho aqui y igual a 2 vezes x mais 1. Lembrando que o número que multiplica o x é o a e o número que é constante aqui é o b. Então, no caso, para a função y igual a 2 vezes x mais 1, o a vale 2 e o b vale 1. Para a função f de x igual a menos 3 vezes x mais 4, o a é o número que multiplica o x, é menos 3. E o b é a parte constante, é 4. Na função y igual a x menos 7, mesmo que o número que multiplica o x não está aparecendo, o valor do a, subentende-se que ele vale a 1. Por quê? Porque se o x está aí, é porque tem 1 na frente. Porque se fosse 0, 0 vezes x não existiria o x. Então, nesse caso, subentende-se que o a vale 1 e que o b, que é a parte constante, vale menos 7. Na função f de x igual a 5 vezes x, eu tenho o número que multiplica o a, o x é o a, então o a vale 5. Só que eu não tenho parte constante, então o b vale 0. Observação importante, quando o valor de b for igual a 0, ou seja, b igual a 0, a função do primeiro grau também é chamada de função linear. E o gráfico da função passará na origem do sistema cartesiano ortogonal. E, nesse caso, o valor de a será a constante de proporcionalidade entre as variáveis x e y. Ok? O gráfico da função do primeiro grau. O gráfico da função polinomial do primeiro grau é uma reta. A função do primeiro grau pode ser crescente, quando o valor do coeficiente numérico a for positivo, ou seja, quando for maior do que zero. Nesse caso, à medida que a variável independente x aumenta, a variável dependente y também aumenta. Então, o x aumenta, o y também aumenta. Quando a função será decrescente? Quando o valor do coeficiente numérico a for negativo, ou seja, quando a for menor do que zero. Nesse caso, à medida que a variável independente x aumenta, a variável dependente y diminui, ou seja, o x aumenta e o y diminui. Ok? Continuando. O que vem a ser a raiz ou zero da função do primeiro grau? A raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau é o valor de x que faz com que o y seja igual a zero. E pode ser calculado da seguinte maneira. X é igual a menos b sobre a.
Graficamente, a raiz da função é o ponto de intersecção da reta com o eixo das abscissas, eixo x, como mostra as figuras abaixo. Vamos lá. Então, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. No primeiro caso, eu tenho uma função crescente, porque da esquerda para a direita, a reta sobe. Observe que eu tenho dois pontos de intersecção, no eixo x e no eixo y. No eixo x é a raiz da função, e no eixo y é o valor do b, que é o coeficiente linear da reta. Na segunda situação, eu tenho um gráfico decrescente, ou seja, a minha função é decrescente. Porque se você observar da esquerda para a direita, a reta está descendo. Observe que essa reta, ela intersecta os dois eixos, o x e o y. Ela intersecta o eixo x na raiz da função, ou seja, no valor de menos b sobre a, e intersecta o eixo y no valor do b, que é o coeficiente linear da reta. Ok? Continuando. Então, vamos fazer um exercício prático. Seja a função definida por y igual a 2 vezes x mais 1. Determine, no item A, o valor do coeficiente numérico A. Quem é o A? É o número que está multiplicando o x. Então, neste caso, o A vale 2. Ok? O valor do coeficiente numérico B. O B é a constante, é a parte que está sozinha aqui. Quem é? É o 1. Então, o B é igual a 1. Ok? Eu quero determinar se a função é crescente ou decrescente. O que determina se a função é crescente ou decrescente? O valor do A. Nesse caso, o A é 2. Se ele é 2, ele é maior do que 0. Então, a função é crescente. Por que ela é crescente? Porque o A é maior do que 0. Ok? Então, para a função ser crescente, o valor do A tem que ser positivo. Para ela ser decrescente, o valor do A tem que ser negativo. Vamos calcular f de 2. O que significa calcular o f de 2? Significa calcular a imagem da função para o x igual a 2. Então, o que eu vou fazer? A função é 2x mais 1. Eu vou substituir o 2 no lugar do x e vou calcular a sua imagem para o x igual a 2. Então, vai ficar 2 vezes o x, que vale 2, mais 1. Ok? Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 1. 4 mais 1 dá 5. Então, eu tenho que f de 2 dá igual a 5. Ok? Significa dizer que para o x igual a 2, eu tenho o y que vale 5. Ok? Vamos calcular o f de menos 3. Então, eu vou calcular o valor da imagem para o x igual a menos 3. Então, vai ser 2 vezes menos 3 mais 1. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 1. Quanto que dá menos 6 mais 1? Então, f de menos 3 vai ser igual a menos 5. Então, eu sei que f de menos 3 vale menos 5. Isso significa dizer que para o x igual a menos 3, o y dá menos 5. Ok? Vamos calcular o f de 0. Então, a imagem da função para o x igual a 0. Então, vai ser 2 vezes 0 mais 1. Então, eu tenho 2 vezes 0, 0, mais 1. Quanto que dá 0 mais 1? Dá 1. Então, significa que f de 0 vale 1. Ok? Então, significa dizer que para o x igual a 0, eu tenho o y igual a 1. Ok? Continuando. Vamos calcular, então, o f de 5. Vamos lá. Vamos calcular o f de 5. Então, significa que eu tenho 2 vezes 5 mais 1. Ok? 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Então, o f de 5 vale 11. Significa dizer que para o x igual a 5, o y dá 11.
Vamos calcular o f de menos 1. Então vai ser 2 vezes menos 1 mais 1. Então vamos lá. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1, quanto dá menos 2 mais 1? Então o f de menos 1 vale menos 1. Então significa dizer que para o x igual a menos 1, o meu y também dá menos 1. Ok? Vamos calcular a raiz da função. Como que eu faço para calcular a raiz da função? Lembrando que a raiz da função é o valor de x que faz com que o y dê zero. Então o que eu vou fazer? Na função y igual a 2 vezes x mais 1, eu vou substituir o y por zero e vou fazer o cálculo. Então eu tenho 0 é igual a 2 vezes x mais 1. O que acontece quando eu substituo o y por zero? Eu caio numa equação polinomial do primeiro grau, né? E como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Eu tenho que isolar o valor da incógnita x, a incógnita x. Então eu tenho que deixar o x sozinho nesse segundo membro da equação. Tanto faz eu escrever isso, como inverter. Como escrever assim também, ó, 2 vezes x mais 1 igual a zero. É a mesma coisa, tá bom, pessoal? Então a primeira coisa que eu devo fazer é tirar esse 1 daqui. Para tirar o 1 daqui, eu tenho que subtrair 1 dos dois lados da equação. Então eu tenho 2 vezes x, 1 menos 1 cancelou, e 0 menos 1, menos 1. Agora, eu tenho esse 2 que está multiplicando o x. Eu tenho que transformar o 2x em x. Para isso, eu tenho que dividir ambos os lados da equação por 2. Então, 2x dividido por 2 dá x. E menos 1 dividido por 2 dá menos meio. Determinei o x igual a menos meio. Essa aqui é a raiz da função. Ou seja, o valor de x que faz com que a função y dê zero. Se você fizer uma prova real, olha lá, 2 vezes menos meio mais 1 é igual a zero. 2 vezes menos meio, como que eu faço multiplicação de frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes menos 1, menos 2, e 1 vezes 2, 2. Mais 1 igual a zero. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 1 mais 1 é igual a zero. Menos 1 mais 1 dá zero. Zero é igual a zero. Certinho. Certo? Muito bem. E agora nós vamos fazer o esboço do gráfico. Então vamos lá. Vamos fazer o esboço do gráfico. Então eu já coloquei aqui todos os valores que nós calculamos nos itens anteriores. Na verdade, para você fazer o esboço do gráfico de uma função do primeiro grau, você precisa só de 2 pontos. Porque geometricamente falando, 2 pontos determinam uma reta, né? Pelo menos 2 pontos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos construir esse gráfico a partir dos valores que nós calculamos anteriormente. Então vamos lá. Então, para o x igual a 2, eu obtive o x igual a 5. Então eu vou buscar aqui no plano cartesiano. Para o x igual a 2, eu tenho que o meu y vale 5. Olha lá. Certo? Para o x igual a menos 3, o y vale menos 5. Então, para o x igual a menos 3, o y vale menos 5. Está aqui, ó. Certo? Para o x igual a 0, o y vale 1. Lembrando que quando o valor da abscissa, o ponto de abscissa é 0, o ponto fica em cima do eixo da ordenada, no ponto 1, aqui, tá bom? Para o x igual a 5, o y deu 11. Então, para o x igual a 5, eu tenho que o meu y deu 11. Ok? E para o x igual a menos 1, o meu y deu menos 1. Aqui, ó, menos 1 e menos 1. Prontinho, coloquei o último ponto. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma reta sobre esses pontos, uma régua sobre esses pontos e vou
unir os pontos. Olha lá, dá certinho, pessoal. Olha que bonitinho. Olha que beleza. Então, eu tenho aqui o gráfico da função y igual a 2 vezes x mais 1. Ok? Importante ressaltar. Olha onde que o gráfico, a reta, intersectou o eixo y. No 1. Quem que é o 1? É o valor do b, que é o coeficiente linear da reta. E aonde que a reta intersectou o eixo x? Aqui, ó. Que valor que é esse aqui? Observe que esse ponto está entre o 0 e menos 1. Então, significa que este valor de x aqui é a raiz da função. Menos 1 sobre 2. Esse ponto aqui é a raiz da função. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, fiquem em paz e muito rock and roll. Yeah!